nossa vida como casal e a gente, graças a Deus, conseguiu, né, fazer com que as nossas finanças crescessem. Eu acho que o mais importante de quem leu Casais Inteligentes que Crescem Juntos é isso que você mencionou, Rodrigo, é terem constatado que vocês são diferentes e estão respeitando isso. Porque o grande erro da maioria dos casais que estão em desequilíbrio, não só financeiro, mas emocional, é quando um se sobressai ao outro, pode ser o macho alfa, pode ser a mulher que é mais impositiva, não importa, mas esse que se sobressai mais quer que o outro seja igual. Eu quero que você controle as finanças como eu controlo. Eu quero que você invista de forma agressiva como eu invisto. Eu quero que você consuma como eu consumo. E isso não vai dar certo por quê? Porque você se apaixonou por uma pessoa que tem a autenticidade dela, um ser humano que é diferente de você e provavelmente a paixão nasceu da diferença. Essa pessoa agrega à minha vida aquilo que eu não tenho. Quando você esquece disso e tenta anular essa natureza da pessoa, você primeiro está se frustrando, que você não vai conseguir, aquilo é da natureza dela. Segundo, você vai frustrar a outra pessoa que se sente agredida. Pô, mas eu sempre fui assim, eu não consigo mudar, eu tenho dificuldades e a pessoa que eu amo não me entende. Então, o grande lance do Casais Inteligentes que Crescem Juntos é chamar atenção para as diferenças. E esse casal que tem diferenças tem que aprender a lidar com os excessos. Quem é agressivo no investimento tem que saber lidar com esse perfil arrojado de forma a ser aceito pelo outro. Né? Não deixar de ser, mas colocar seus planos mais claramente. Quem é conservador, talvez tenha que dar um pouquinho de ouvidos e entender que há alternativas conservadoras até na renda variável, por exemplo. Então, quando você tem essa conversa fluida que vocês têm prosperidade. Mesmo que ela esteja sendo construída, vocês se sentem no processo de enriquecimento. Esse é o grande lance da vida. Como um trabalhador, que como trabalhador vai fazer o possível para melhorar o seu ofício, estudando a respeito, melhorando sua técnica, se reunindo com outros traders, fazendo um controle dos erros que cometeu e por que cometeu, ele está construindo experiência. A pior coisa que pode acontecer é um trader perder durante 2 anos e falar, cara, cansei disso e abandonar 2 anos de experiência, né? A não ser que ele tenha um motivo para isso. As pessoas não sabem, mas eu comecei, minha primeira experiência em ações foi com trading, com day trade, aliás. Tá vendo, pessoal? Com valores muito pequenos, eu era estagiário, eu ganhava R$800 por mês e um dia resolvi colocar R$300 em ações da Globocabo, você é do tempo da Plim 4, né? Então, compra e venda, e era impressionante, Globocabo oscilava entre 30 centavos e 33 todos os dias. Pô, caiu para 31, compra, subiu para 33, 34, vende. E eu ficava nessa brincadeira até fazer meus primeiros 300 virarem 1.000, 1.000 viraram 2.000. Quando chegou a 3.000, caiu para 2, eu falei, peraí, alguma coisa tem errado aqui. Eu estava brincando, eu estava apostando no mercado, eu não estava tradando o mercado. Sim. Então, assim, teve todo um contexto que a namorada viu, nervoso com o mercado, pô, comendo, almoçando de pé com o prato na frente da tela do computador. Então, teve um contexto, eu falei, cara, eu preciso organizar melhor isso, estudar um pouco mais, né? Fiz por mais um tempo, mas à medida que o meu patrimônio foi crescendo, eu migrei do trading para uma carteira mais estruturada, buy holder de ações. Por quê? Não arrependido do trading, mas conscientemente adequando minha forma de investir à falta de tempo, porque eu era um cara que andava de avião todos os dias, decolava de manhã, chegava às 4 da tarde na cidade que ia dar palestra, corria para o evento, quando muito conseguia acompanhar o mercado de noite, eu não conseguia operar o mercado, então montei uma carteira de ações. Minha esposa trabalha, médica, então ela, né, ganha bem como um médico. E durante muitos anos, enquanto eu estava tentando ainda ver se eu ia conseguir ganhar dinheiro com o trade, ela sustentava a família. E muitas vezes o homem não lida bem com isso. Mas para mim, como existia uma cumplicidade, uma confiança, uma admiração que existe, né, entre os dois, eu aceitava, eu sabia, olha, está no momento dela agora, ela vai ganhar. E ela aceitava sustentar a família, até que depois de um tempo eu comecei a tradear, a ganhar, e eu comecei a conseguir, né, deixar essa parte, a gente começou a dividir e, graças a Deus, hoje em dia eu consigo dar uma condição para ela, mas mesmo assim ela não deixa de trabalhar. Então, muito legal isso que você falou, porque a gente, né, conseguiu... Eu até entendo sua família, porque as pessoas confundem a atuação do trader com o gambling, né? O apostador, né? O jogador. Como se você estivesse num ambiente com mesas verdes e fumaça de cigarro e copos de uísque, e você ali suando para fazer suas apostas. As pessoas têm que entender que, primeiro, o trading não tem nada de ilegal. Segundo, o trading não tem nada de aposta. Ou, quando tem algo a ser feito para melhorar. Né? Quando a pessoa está apostando, ela está fazendo uma coisa errada no trading. Mas o que é trading? Primeiro, não é investimento, é um trabalho. Você usar informações de mercado, usar técnicas estatísticas, técnicas gráficas para, em cima dessa informação, construir posições e
construir um resultado em cima dos desequilíbrios de mercado. Tanto que a gente fala que o melhor momento para o trader é o mercado nervoso, é o mercado volátil. Não importa se está subindo, caindo, mas o de lado, com altos e baixos que o Brasil oferece com muita frequência, é o melhor, vamos dizer, é o solo mais fértil para o trader trabalhar. Tem tudo a ver. Esse conceito, esse clichê que existe hoje de independência financeira, ou liberdade financeira, até onde vai isso? Até onde isso é real? Porque um dia me perguntaram, você já pode parar de trabalhar? Aí eu falei, eu não trabalho para parar de trabalhar. Né? Não é meu objetivo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para quem está ouvindo a gente, porque os caras falam, eu vou tradar para poder ter a minha liberdade financeira. Só que liberdade financeira pode ser você ter mais tempo com a sua família, para outro pode ser você parar de trabalhar. Então, você trabalha para parar de trabalhar, e aí é aquela história dos dois pescadores, né? Tem que resumir muito, que não dá tempo, mas dois pescadores que um encontrou com o outro e o outro falou, não, eu pesco porque eu gosto de fazer isso. O outro falou, não, eu trabalho muito, não sei o quê. Para quê? Para que um dia eu possa ir pescar. Pô, então eu já faço isso. Começa agora, né? Começa agora. Então, como você lida com isso? Eu tenho que entender que, como eu falei, você pode viver de trading com um patrimônio relativamente pequeno. Tá? O que você precisa? Desse pequeno patrimônio e de alguma experiência ou conhecimento. Se você tiver conhecimento de economia, ótimo. Conhecimento de análise técnica, ótimo. De estatística, ótimo. Se não tiver, você vai correr atrás primeiro desse conhecimento, o processo de formação de trader, para então poder viver do trading. Com o passar do tempo, nós temos que entender que a pessoa, em algum momento, vai querer trabalhar menos, por vários motivos. Pode ser porque quer dedicar tempo aos netos, ou quer viajar com frequência. Né? O trader que está tirando lá 10 mil reais por mês da sua carteira não pode se dar o luxo de tirar 30 dias de férias. Se ele quer tirar férias, ele tem que, ao longo do tempo, ir formando uma carteira complementar que dê essa tranquilidade para ele. No meu livro Investimentos Inteligentes, foi o livro que deu mais trabalho para escrever, eu falo de uma regra que você conhece, todo consultor financeiro conhece, é a regra dos 80, alguns citam como regra dos 100, que você usa um balizador para determinar quanto da sua carteira deveria estar em renda variável. Obviamente, um trader vai criticar essa regra, vai falar, um cara com 50 anos, né? A regra dos 80 diz que 80 menos 50 dá 30, então 30% deveria estar em renda variável. Sim. Será que esse cara tem que estar com 70% em CDB, como sua esposa, Rodrigo, e só 30% em renda variável? Não, se o cara é especialista em ações, eu diria que com 50 anos, ele tem que estar com 30% fazendo trading e 70% uma carteira de ações pagando dividendo, de vez em quando comprando e vendendo. Então, o cara que é jovem, 20 anos, 80 menos 20, dá 60. Ele tem que pôr 60% da carteira dele em operações. Cara, eu vou fazer, vou comprar, vou vender, vou errar, consciente que eu vou acertar estatisticamente. Se eu acertar 70%, 75% das vezes, ótimo. Mas a maior parte da carteira dele é para o trading. E tem um pouco de papel ali do lado que ele comprou no momento oportuno. Caiu, coronavírus, crise, guerra, enfim. Ele foi caindo o preço, ele foi comprando carteira. Não importa se é dividendo, se é ação de valor. Vai passando o tempo, com o resultado do trading dele, ele tem que ir separando um pouco do dinheiro dele para, tá no trading, mas quando eu sentir uma oportunidade, quando o dividend yield ficar interessante, é que alguns papéis eu vou juntando para ter minha carteira de renda ou meus fundos imobiliários. Por quê? Porque ele é um cara de mercado, ele acompanha, ele sabe quando está caro, quando está barato, né? Numa visão macro. Porque o trader vê o caro e o barato ali naquela curvinha do gráfico. Nós estamos falando daquela curva histórica, de uma série longa, de um Fibonacci dizendo ali que é a hora de você virar a sua decisão. Então, quando ele percebe que tem oportunidade, ele tira uma parte do dinheiro dele para consolidar uma carteira de ações, ou de fundos imobiliários, ou de contratos de alguma coisa, enfim, e diminuir um pouquinho o fôlego do trading, mas ele vai operar para fazer esse fôlego crescer. Então, com o passar dos anos, ele tem que ir formando uma carteira menos ativa no seu escopo total, porque vai chegar um momento em que ele vai falar, cara, preciso de um sabático, preciso desconectar um pouquinho desse mercado, preciso esvaziar a cabeça, até porque isso faz muito bem, não importa a área que você trabalha, no trading a gente faz mais bem ainda, porque a gente acaba ficando meio viciado nesse mundo das finanças, gráfico, sobe e desce, então tem que ter umas paradas. Eu até acho que na intensidade das notícias que a gente vive, o sabático tem que acontecer mais cedo do que de um executivo de uma grande empresa. O que eu trago para os meus seguidores e alunos é que você pode viver, na minha visão, de trade, mas não necessariamente day trade. E o fato de você, para mim pelo menos, de você comprar ou vender uma ação, você já é um trader. Sim, né? sim.
Então, aí já muda tudo. Porque existe a conceituação técnica, né, do investidor e do especulador. Né? Nós sabemos que o que dá saúde ao mercado não é o investidor, é o especulador, é o cara que dá liquidez. O cara que, o buy holder que compra para ter, ele é uma encrenca para o mercado, porque se todo mundo for ter ações das empresas, simplesmente não vai se saber qual é o preço real delas. Então, o que dá preço às ações, o que dá segurança ao mercado, o que dá previsibilidade, é o trader. Agora, é importante entender a diferença também entre investir e operar o mercado. Eu não tenho dúvida alguma que o trader não é investidor, ele é um trabalhador do mercado. Sim. Eu, se quiser viver de investimentos, eu tenho que ter um volume no mercado, tenho que ter 2, 3 milhões de reais em ações para conseguir pagar minha vida com dividendos. Mas se eu tiver 50 mil reais, eu posso viver de trading, porque eu estou trabalhando minhas ações, eu não estou esperando elas me darem resultado. É uma postura totalmente diferente. Isso que eu ia te falar, são coisas bem diferentes. Totalmente, porque eu estou colocando o meu conhecimento, o meu suor, minha energia, minhas horas à disposição da minha carteira de ações para tirar delas algum resultado. Diferentemente do buy holder que está lá esperando sair um relatório e um anúncio de dividendos para saber quanto que ele vai ganhar ou se vai comprar ou vender um papel. Então, o investidor tem uma postura muito mais passiva. Né? E para viver de rendimentos é possível, mas o esforço, tanto de tempo quanto de dinheiro, é muito maior. O trader precisa de mais conhecimento, mais informação, tem que ser um cara mais curioso, mais envolvido, mais ligado nos fóruns para acompanhar as nuances do mercado e conseguir sair da média. Né? Porque vamos lembrar que o trader sempre tem um outro trader com uma opinião contrária a dele ao montar uma operação. Exatamente. E hoje tem muitos seguidores meus, não sei se é a maioria, né, mas muitos alunos também que infelizmente não conseguem ganhar dinheiro com o trade. Além de o mercado não ser fácil, você competir, né, com pessoas muitas vezes mais inteligentes. A gente fala que o day trade é a Fórmula 1 do mercado, né? Então, você compete com pessoas, né, muito inteligentes porque as pessoas são indisciplinadas. Então, a pessoa quer saber, e muitas vezes ansiosas também. Você tem uma dica de como a pessoa pode lidar com isso? Tem, porque, primeiro, a pessoa não pode entrar no mundo do trading achando que vai ganhar dinheiro logo de cara. É como eu falar para o meu filho, você tem que aprender a dirigir. Faz o seguinte, cara, tem que pegar um carro de corrida ali, vamos para Interlagos. É um lugar sensacional, não tem trânsito, vai aprender, e vai dar bobagem, né? Ele não tem noção de velocidade. Então você fazer a associação com a Fórmula 1 é muito feliz, até porque eu sou piloto também. Então, eu tenho carteirinha de piloto, eu gosto de automobilismo. E é bem isso. O trading é você dar uma ferramenta muito poderosa na mão de quem não sabe operá-la. Então, quem entra para o trading tem que ter consciência de que se ganhar dinheiro é obra do acaso no começo. Porque ele está estudando. Ele tem que estudar alguns meses, de preferência alguns 1, 2 anos, para ganhar aquele estofo, ganhar aquela bagagem, ganhar aqueles calos necessários para operar com alguém maior. Porque qual que é o grande problema do trading hoje? Viu o vídeo do Rodrigo Cohen ali? Pô, me interessei. Ele viu um vídeo seu. Né? Pô, isso é legal. Ele viu um vídeo de uma outra pessoa, pô, vou começar a fazer. Só que eu não entendo muito disso, vou pôr 100 reais. Aí o cara dá um azar desgraçado de transformar esses 100 reais em 500. Pô, que legal isso, cara. Então, se eu puser 500... E ele dá um azar maior ainda transformar esses 500 em 2.000. O que está acontecendo nesse momento é o pequeno jogando contra pequeno. Porque, vamos lembrar, já falei antes, que quando você está montando uma operação no trading, tem alguém, uma operação oposta à sua, acreditando num movimento oposto ao seu. Então, é como chegar em Las Vegas e falar, cara, aposto no vermelho. E você aposta no preto. E o vermelho está dando e eu estou ganhando. Então, se eu estou me iludindo, pequeno contra pequeno, estatisticamente eu estou levando sorte, eu posso chegar nos 2.000, nos 10.000, nos 20 mil reais. Quando o valor começa a ficar grande, o ticket começa a ficar grande, eu já estou operando com um cara que tem um sistema de informação, ou com um grupo que tem pessoas que conversam entre si, que trocam informações. Ele tem um parceiro que está do outro lado do oceano, né, dando insumos para ele. Eu já começo a montar posições muito mais difíceis de competir, porque no volume eu vou encontrar o grande investidor. Né, que até eu não gosto muito, mas até também uso esses termos, é o tubarão que está procurando sardinhas para alimentá-lo. Então, eu tenho que ter essa consciência de que enquanto eu sou pequeno, eu estou lidando com pequenos. E quanto maior eu ficar, maior vai ser o risco. Então, como é que eu vou lidar com esse maior? Ou me educando, me informando, ou tendo acesso às ferramentas, ou trabalhando junto com os grandes, que é uma forma de você ser trader também. Pô, vou me juntar, vou alugar uma baia numa corretora ali. Não sei nem se faz isso ainda hoje. Mas, antigamente fazia, hoje. Mas você sentar com um grupo, você participar de um fórum, você, enfim, estar com as pessoas que... já estão surfando essa onda há mais tempo.
quem está naquele estágio que quer começar a tradar, tem gente que pergunta para mim, Coen, para eu poder utilizar um contrato, quanto é o mínimo que você recomenda? Eu falo, começa com R$1.000 por contrato. O cara, poxa, mas eu tenho 100. Será que eu não posso, então, operar? E para quem já está ganhando, só que chega uma hora que a pessoa já acumulou um patrimônio e aí perde tudo. Não, isso não pode acontecer. Eu tenho que colocar... Primeiro, qual que é a regra? Né, a orientação que eu passo para os meus alunos, meus seguidores, depois eu vou colocar a exceção, porque dentro da regra, o perfil do trader é uma exceção. Então, qual que é a regra? Porque os traders são pessoas, né? São pessoas, mas como eu estou falando de investimento, eu considero o trading como trabalho, eu acho que uma coisa não está relacionada à outra. Entendi. Então, a pessoa não vai ter um comportamento da sua carteira de investimentos como a de um investidor. Entendi. Ela está usando recursos que ela tem como trabalho. Então, eu estou olhando a carteira do trader como eu olho o automóvel de quem dirige o aplicativo, o computador de quem é consultor. Então, você fala, minha carteira tem ações, renda fixa e 3 computadores da Apple. Não, a gente não pensa assim. Sim. Então, para mim, a carteira do trader é um ativo profissional, tá? Não é uma carteira de investimentos. Então, como a gente orienta? Para quem está começando a investir, eu digo que não há nenhuma prioridade a não ser formar a reserva de emergências, que é o equivalente a 3 meses de gastos que a pessoa tem. Se a pessoa gasta 5 mil por mês, então pelo menos 15 mil reais você deveria ter investidos de forma conservadora, liquidez, fácil acesso, pode ser um CDB, pode ser um bom fundo DI, enfim, é o dinheiro que está lá para você lidar com as incertezas do presente. Por quê? Você recebe o dinheiro do seu trabalho, você paga as suas contas, mas um mês tem feriado, o outro tem presente de aniversário de alguém, o outro tem um pequeno imprevisto, um acidente, saúde e tal. Então, você tem que ter de onde tirar, porque o ideal é que você não mexa nos seus investimentos para lidar com imprevistos. Sim. Se os seus investimentos tiverem que estar disponíveis para lidar com imprevistos, vocês vão ter que ter liquidez. Para ter liquidez, vão perder qualidade. Então, para não ter que mexer no investimento, você vai ter um orçamento resiliente, um orçamento flexível ou uma reserva de emergências. É difícil isso na prática, né? Porque às vezes você ganha... Isso é organização. Porque muitas pessoas, não sei, você entende disso muito melhor que eu, mas as pessoas ganham o valor que elas vão gastar. Porque se elas começam a ganhar mais, elas acabam gastando um pouquinho mais. Aumenta o padrão de vida dela, não acontece isso? Isso, então, mas qual que é a orientação? Então, vamos falar o que vem antes da carteira de investimento. Difícil, né? É difícil, mas antes da carteira de investimento vem um orçamento resiliente. O que é um orçamento resiliente? É um orçamento que tenha o que ser cortado. Ou a vida mais simples, né? Meu livro mais recente, A Riqueza da Vida Simples, trata disso, que é você adotar um custo de vida menor que você pode pagar. Você olha para o seu salário, vamos falar do número redondo, eu ganho 10 mil. Então posso ter um custo de vida de 10 mil? Não pode. Adote um custo de vida de 5, 6 mil. Pô, só isso? Só isso. Por quê? Dos seus salários tem que tirar um dinheiro que vai para a construção dos seus sonhos, troca de carro, viagens, presentes que você quer dar, curso que você quer fazer. Então, primeiro vem a construção de sonhos, depois vem uma qualidade de vida. Você vai ter um estilo de vida que é acordar, comer, trabalhar, dormir. Não, você quer jogar um futebol, você quer ver um show, você quer visitar um amigo, você quer viajar. Então, da realização de sonhos sobra um dinheiro que você vai tirar desse dinheiro o gasto da qualidade de vida e do que sobrar, você vai adotar o seu estilo de vida. Uma casa mais simples que você pagaria, um carro mais simples que você teria, uma moda mais simples que você vestiria. De certa forma, é um desconforto? É menos conforto que eu poderia ter, mas eu tenho no gasto da qualidade de vida, lazer, saídas de casa, viagens que compensam esse desconforto. Então, essa é a primeira regra. Daí, eu vou olhar para o meu orçamento e eu vou primeiro compor uma reserva de emergências. Eu quero construir sonhos, mas a reserva de emergência vem primeiro. Compus a reserva de emergências, renda fixa, agora eu vou olhar para o meu futuro. Então, se eu quero me aposentar, quero parar de trabalhar, quero ter quanto de renda? Eu quero ganhar, sei lá, 5 mil, 10 mil por mês. Então, o que eu preciso fazer agora para ter essa renda no futuro? Vai ser numa carteira de ações, vai ser numa carteira de fundos imobiliários, vai ser uma carteira balanceada, enfim. Mas eu tenho que fazer um passo a passo, colocar alguns reais por mês, quanto mais cedo melhor para começar, mas eu vou investir de forma programada para lá na frente ter os rendimentos. E depois que eu montei a reserva de emergências e o meu planinho de previdência, a reserva de emergência é um valor, o plano de previdência é um fluxo, é um pagamento mensal. Se eu posso poupar mais, se eu posso investir mais, eu vou investir com um grau de risco que minha carteira comporte, que os meus planos comportem. Então, aí entra o conceito de alocação de ativos. Sim. Quanto mais prazo eu tenho para realizar meus sonhos, quanto menos pressa eu tenho, mais risco eu posso assumir. Então, teoricamente, esse é o modelo.